Cara, falando em inteligência artificial, tá? A IA tá de fato roubando o emprego da galera ou não? Vamos falar disso porque tivemos mais, digamos assim, não notícias, né? A gente teve aqui um furo de reportagem. Apareceu no LinkedIn esse post de um CEO que diz ele que acabou de voltar dos Estados Unidos e tem uma notícia que ninguém quer ouvir sobre IA e layoffs. Já que ninguém quer ouvir, eu não sei se eu vou falar pra você isso aqui. Tu vai quitar do vídeo se tu não quer ouvir. Mas eu acho que tu precisa ouvir. A gente já viu outras notícias saindo, né? Que 90% do código vai ser feito por IA. Menos e menos empregos de software engineers vão existir. Segundo aqui o Soros, Sridharavambu e a OpenAI Sam Altman give techs a reality check. Então, reality check seria o choque de realidade pra galera de tecnologia. E cara, eu acho que assim, a gente já usou aqui IA muito. Eu gastei muito dinheiro com IA já pra mostrar pra vocês quão perto a gente tá da IA roubar os nossos empregos. Eu tenho amigos meus me reportando coisas de empresas que são mais, digamos assim, pra frente pra essa mentalidade de IA. E eles me dizem, cara, a gente já começou a usar muito IA. E a empresa tá exigindo que a gente utilize IA. Então, qual que é o momento que a gente vive hoje? Eu acho que é bom a gente desenhar isso e nada melhor do que tirar o que tá na nossa cabeça pra tentar esclarecer. Porque uma coisa é certa, ninguém sabe. Nenhum youtuber sabe, nenhum CEO sabe. E eu digo o seguinte, nem as FANG sabem. Não sabem. As FANG não sabem. Elas estão basicamente apostando no futuro. Eu vou dizer, não é um hype, porque eu acho que hype é algo que veio e vai embora, não é? Mas eu acho que elas estão aproveitando de um momento. Qual que é esse momento? Se a gente pegar o vídeo que a gente postou há umas 3 semanas atrás, a gente vai ver, ou menos, a gente vai ver um artigo do Gergely, do The Pragmatic Engineer. Nesse artigo aqui, tem um gráfico muito bom, que é esse aqui, ó. All Jobs, basicamente aqui. Durante o período de 2022, a gente teve uma crescente muito grande na contratação de programadores, muito mais que outros trabalhos, tá? A gente falou sobre isso em outros vídeos. Então vamos copiar isso aqui, trazer para cá e vamos tentar entender qual que é esse momento que eu acho que as empresas estão aproveitando. Elas têm, basicamente, muito layoff ainda para fazer, tá ligado? Porque toda essa galera aqui que foi contratada, grande maioria foi já demitida, mas tipo que, cara, isso aqui é vagas postadas, não é pessoas empregadas, tá ligado? Eu ainda acredito que a gente tenha muito mais dev empregado do que a gente precisa. Essa é uma das realidades que a gente precisa aceitar no mercado. Tem time ainda muito inflado, mesmo depois de vários layoffs que a gente teve. Então, por exemplo, eu vi esse post aqui no Twitter, do Trash lá, ele botou, preciso de insights de algum profissional. Alguém postou no Reddit aqui, ó, é o começo. Eu e outros 79 no meu time estão, né, indo pro cano. Estão sendo substituídos por inteligência artificial, que acabou que a gente estava treinando nos últimos 2 anos. A gente trabalha por uma grande empresa americana, cerca de 300 mil funcionários. Então a gente tá falando aqui de uma FANG. Esse aparentemente é o futuro do cybersecurity. Maldito IA, né, cara? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso é o seguinte, cara. Teu time tinha 80 pessoas? 80? Não, 80 foram demitidas. Quantas pessoas tinham teu time? E eu lembrei desse gráfico, cara, a gente precisava de tantas pessoas naquele time? Então eu acho que tem um cruzamento aqui, que eu ainda acho que existe um inchaço, tá ligado? Ainda existe uma bolha na área. As vagas diminuíram, mas eu ainda acho que as empresas estão inchadas. Outra coisa que eu acho que a gente tem, salário surreal. Cara, vocês não têm noção, a gente tá falando de dev nos Estados Unidos que ganham 300, 200 mil dólares. Tu imagina tu ter uma empresa que tu gasta R$1 milhão por ano com um programador. Cara, imagina tu ter, basicamente, tá, o teu faturamento. Digamos que tem uma startup no Brasil. Tu tem um faturamento anual de 10 milhões de reais. Isso paga, tipo assim, com os impostos e tudo e tal, tirando os custos, paga aqui 5 dev americano, 4 dev americano, cara. Imagina, a tua empresa, ela produz 10 milhões... E tu paga 4 dev, é esses teus 10 milhões de reais. Mas quanto que essas empresas não recebem também, né? Cara, eu tô falando de uma startup. Tu consegue fazer uma startup com 5 pessoas. O que eu tô dizendo é que o teu custo
de startups nos Estados Unidos, se foram 5 seniors, vão girar em torno de 1,5 milhões de dólares. Vão girar ali em torno de 10 milhões. Tá entendendo? Tipo, eu não tô falando nem do lucro da empresa. Tô falando do custo. Uma startup americana com 5 devs seniors custa 10 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Vocês acham que um dev no Google que ganha 300 mil dólares é mais inteligente que tu, cara? Tá escrito faturamento anual com 10 milhões. Sim, eu tô falando que o faturamento da empresa anual é 10 milhões e ela basicamente tem o lucro zero. Esse é o ponto que eu quero chegar. Pessoal, faturamento é diferente de lucro. Uma startup americana que fatura 10 milhões e tem 5 pessoas qualificadas ganhando um salário de 300 mil. Ok, 300 mil é muito. Vamos botar 150, tá? 150 mil, beleza? Então, fatura 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Ou 1 milhão de dólares. Fatura 1 milhão de dólares, tem 5 pessoas no time, custando 150 mil por ano. O lucro dela é quase zero, cara. Então, faturamento é uma coisa, o lucro é outro. Tão feliz agora? Faturamento anual e o lucro é outro. Muito obrigado por avisar. Isso aqui é surreal, cara. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é as empresas unindo o útil ao agradável. Qual que seria o útil ao agradável? Cara, a gente precisa derrubar esses salários, que são surreais. Nos Estados Unidos eu tô falando. A gente precisa diminuir essa bolha que a gente contratou e a gente fez. Layoff. Pô, o mercado, tipo, a galera já tá saco cheio de layoff, tá ligado? A gente precisa de uma justificativa melhor. Então tem duas coisas aí. Terceira, elas vendem AI. Elas vendem performance por AI. No momento que tu vende performance por AI, tu consegue diminuir o teu custo para aumentar o teu lucro e ao mesmo tempo diminuir o salário. Tá aí, cara. Ah, Lucas, mas não vai diminuir o salário. Eu acredito também que não vai ao longo dos anos, dos próximos anos. Não vai diminuir. Sabe por quê? O que a gente vai ter é menos pessoas ganhando mais. É isso que eu acredito. Eu acredito que a gente vai diminuir a quantidade de pessoas na área. Não é isso que eu acredito. Pera aí, tá vindo aqui um... Sabe quando tu tem um estalo? Eu tive um estalo agora aqui. Vai aumentar o número de pessoas na área. O que vai diminuir é o número de pessoas que precisam entender profundamente código. E essas vão ganhar muito mais dinheiro do que as outras que estão chegando na área pra simplesmente fazer o vibe coding. É isso, entendeu? A gente vai ter cargos que é tipo, cara, basicamente o teu board vai ser resolver pepino de consequência de código gerado por outra área da tua empresa que tá usando IA. Então, por exemplo, a gente vai ter mais pessoas escrevendo código, ou melhor, mais pessoas gerando código. Então aqui a gente tem um código, aqui a gente tem a IA. A IA, ela vai gerar o código. A IA vai revisar código também. Mas a gente vai ter um pequeno grupo de pessoas que vai, de fato, precisar entender esse código aqui. Colocar em produção esse código. Verificar a segurança desse código. Se escala ou não escala. Essas pessoas vão ganhar ainda mais. São os especialistas. Mas a gente vai ter núcleos dentro da empresa. Então tu vai ter lá o RH gerando código. O marketing gerando código. Tipo, tu vai ter o teu time de marketing gerando landing page usando IA. E aí vai dar algum pepino e tu vai ter que resolver, tá ligado? Mas o pontapé inicial vai está sendo feito espalhado. Então a gente vai aumentar muito mais o... É basicamente um no-code para essas pessoas, que para ti vira um shitty code. Tu vai ter que lidar com muito mais shitty code de um no code de outra pessoa. Porque isso aqui vai ser mais rápido, cara. Tu imagina tu poder botar um PVP, um MVP por dia. É basicamente um MVP por dia, por hora. O MVP vai rapidinho, tá ligado? Depois tu te vira. A grande diferença, sabe qual vai ser? Os MVPs não vão ser colocados fora. Vocês já passaram por isso na empresa de vocês? Faz um POC, faz um protótipo. E aí tu faz aquilo rápido pra depois botar fora, tá ligado? E aí construir com o fundamento. Esquece isso, cara. Ninguém tem mais tempo pra isso. Ninguém vai mais tempo pra isso, cara. Esses conceitos todos vão mudar, tá ligado? Mas uma coisa vai ser clara. Ainda vamos ter pessoas ganhando muito mais pra entender esse código. A IA não faz milagre, cara. A IA não faz milagre. E aí o dev... Esse dev aqui também vai estar usando a IA, óbvio. Ele também vai estar usando a IA. Isso tranquilo. E todo mundo vai ser cliente. Tu é o consumidor final. O ser humano é o consumidor final.
Tem outra pill que faz tempo que eu não lanço aqui, que é a seguinte. As Big Techs não têm interesse nenhuma... Minha concordância tá horrível. As Big Techs não... Sabe por quê? Tá dando retorno, eu tô me escutando. E aí fica horrível falar. Cara, as Big Techs, elas não possuem o mínimo do interesse que tu perca o teu emprego. Porque sem teu emprego, tu não é cliente delas. Tu tem que estar fazendo alguma coisa. Tu tem que estar gerando alguma coisa com IA, cara. Que é tu que vai pagar a IA. Que mundo é esse, tá ligado? Que, tipo... Não, ninguém vai ter trabalho porque a IA roubou o trabalho. E aí, por que tu pagaria uma IA, meu? E a IA não tá ficando mais barata, meu. As mensalidades não estão ficando mais baratas. Não é como se tu antes gastasse $20 por mês e agora tu tá gastando 5. Não, agora tu tá gastando 200 com IA. Depois tu vai gastar 100 mil por ano na IA, tá ligado? Metade do teu salário vai em IA. Tô exagerando aqui, mas, cara, eu tava gastando $200 por mês em IA, cara. Em vários tipos de produtos com IA. E a tendência é só aumentar. Mas daí, voltando aqui pro post do cara, né? Ele falou o seguinte: acabo de voltar dos Estados Unidos e tem uma notícia que ninguém quer ouvir sobre IA e layoffs. Acabei de pousar no Brasil. Tenho uma informação que pouquíssimas pessoas estão falando abertamente. As Big Techs estão se preparando para uma onda massiva de layoffs por causa da IA coding. Não é especulação, não é futurologia. É o que eu ouvi diretamente de amigos em posições estratégicas em São Francisco, Seattle e New York durante as últimas semanas. Um diretor de engenharia de uma FANG, que não vou nomear por motivos óbvios, me mostrou dados do trimestre dele. O time reduziu de 18 para 11 desenvolvedores. A produtividade aumentou 26%. Os bugs diminuíram 14%. Economia anual, $2,5 milhões só nesse time. Vocês estão entendendo o que eu tava desenhando pra vocês? Cara, o corte do cara foi de 7 desenvolvedores e a economia é de $2,5 milhões, cara. É surreal, tá ligado? Exatamente isso aqui é a combinação disso, diminuir isso e vender mais IA. É exatamente isso que a gente vai ver. A matemática é brutal. Um dev mais IA está fazendo o trabalho que antes exigia 3 ou 4 pessoas. E isso está acontecendo agora, não em algum futuro distante. Os sinais estão em todos os lugares. Contratações congeladas sem aviso oficial. Projetos internos de automação com prioridade máxima. Orçamentos de RH sendo silenciosamente realocados. Sei que muitos devs vão cair nos comentários. Isso é exagero. A IA não consegue raciocinar. O código é ruim. Já ouvi isso antes com outsourcing. Eu te garanto, você não tem ideia do que tá vindo. E esse negacionismo vai custar caro. Aqui eu discordo de ti, sabe por quê? Tanto faz o teu negacionismo ou não. Não faz a menor diferença tu negar isso ou aceitar isso. Não é como se tu não fosse ser demitido, tá ligado? Tu vai ser demitido igual, cara. Tanto faz. Pode protestar. Vamos protestar contra as IAs. Sabe o que eu te recomendo? Usar a IA. Criar um projeto com a IA. Isso é certo. Se 2025 tu é um dev e tu não tá no final de semana, não me interessa. Eu não tenho tempo, Lucas. Cara, não interessa. Se tu não tá achando um tempo pra brincar com a IA, pra criar coisas com inteligência artificial, e eu não tô falando tipo assim, cara, eu vou lá no GPT e vou pedir pra ele fazer um Ghibli pra mim. Ah, para, meu. Tô falando, meu, cria um MCP, tá ligado? Integra múltiplas IAs. Integra isso no teu pipeline, tá ligado? Eu vou dar um exemplo de coisa que eu tô pensando, meu. Lá pro serviço. Uma IA que basicamente gera conteúdo mock pra mim. Tipo assim, eu quero pedir pra IA, cara, bota aí uma série que tem 5 episódios, o gênero do episódio é drama e tais, pum, fotos. Gera aí pra mim testar um negócio. E aí vai lá e pum, gera um mock pra mim. Gera um mock já em forma das APIs que eu tenho no esquema. Já lanço o comando para adicionar no proxy, pum, mapeamento local, tá pronto o sorvetinho. Usar IA pra te deixar mais eficiente, tá ligado? Não é, eu estou usando a IA ali agora, ela faz o autocomplete do is even pra mim. Não é isso, cara, quando a gente fala que é pra te usar a IA. As Big Techs não dispensam oportunidades de cortar custos sem comprometer entregas. E acabaram de encontrar uma maneira perfeita de fazer isso. Em 6 a 12 meses, essa onda vai chegar com força. O efeito dominó já começou. O que fazer sobre isso? Essa é outra conversa. É o papo que eu te dei agora. Mas, na boa, ignorar não é uma opção. Se você ainda não está usando IA como multiplicador de produtividade, comece hoje. Literalmente hoje. E aí, caiu nos tweets aqui, cara.
pessoas estão perdendo seus empregos. Isso só vai acelerar. Ao fim do ano, vai ter um impacto gigante, tá ligado? Então, eu vi de dois youtubers aqui que são... Dois twitteiros bem famosos da área tech aí, tanto o Trash quanto o Tubi. Eles são bem hypados, né? Então, enfim. Mas os dois falando a mesma coisa que o brasileiro falou. E só lembrando, o brasileiro... Esse cara comentou antes, tá? O Thiago aqui, ele postou há 3 dias atrás. Esses caras tweetaram hoje. Os dois falando de Big Techs fazendo layoff. Então, cara, eu acho que é real, tá ligado? Vai vir mais uma onda de layoff em Big Tech. Se eu estivesse trabalhando numa FANG, eu estaria mega preocupado. Porque é desproporcional, cara, o cara pagar $300 mil pra um dev, tá ligado? Num time de 80 pessoas. Esse tweet foi bait de 1º de abril. Tem isso, né? Foi postado no 1º de abril, então... Não sabemos se é verdade ou não. O pessoal que solda chip tá de boa, né? Tu vê um D em FANG? Aqui tá uma boa pergunta, né? O quanto o que acontece em uma FANG, nesse caso, respinga nos norms, né, da vida? Cara, essa é uma boa pergunta. Deixa eu pensar. Será que o que essas FANGs vão fazer, se elas fizerem os layoffs e tal, e justificarem que é por conta da IA, vão impactar empresas normais lá no Brasil de tecnologia? Minha resposta é sim, cara. Elas vão impactar. Mas nesse caso, eu acho que a gente vai ter, tá? A gente vai ter um arrependimento muito grande. Porque as empresas não estão tão inchadas quanto as FANGs estão. Então, por exemplo, o cara tem uma software house lá, o cara tem uma startup no Brasil. Cara... Pode ter certeza, a galera já tá trabalhando o máximo, tá ligado? Não tá tão inchado assim quanto as empresas, quanto as Big Techs. E o que vai acontecer é começar a estourar pepino pra tudo que é lado. Então vão começar a ser hackeadas. O que a gente vai ver, de empresa, de micro SaaS, de SaaS, sendo hackeado aí nos próximos meses, não é brincadeira. Porque os caras vão querer ganhar agilidade e performance escrevendo código com IA e vão abrir mão de várias coisas em termos de qualidade e segurança. Isso é batata, cara. Então, na real, eu tô louco que isso aconteça. Quero só ver, tá ligado? E uma coisa que eu acho que vocês precisam pensar é, tipo assim, se tá tão fácil pra todo mundo criar valor com IA, mesmo não entendendo de código, por que tu não tá ganhando dinheiro com isso, tá ligado? Pensa bem, tu sabe o código. Não era pra te ter mais chance de ganhar dinheiro com IA do que alguém que não sabe código e tá botando um projeto no ar? Era pra ti tá produzindo muito projeto, cara. Sério, é pra ti no teu tempo livre tá lançando 2 startups, fazendo o termo de uso usando uma IA jurídica, fazendo design usando uma IA de designer, fazendo um videozinho demo do teu produto com IA. Porra, o mais difícil tu sabe do negócio, tá ligado? Que é conectar as partes. E aí tu vai me dizer que, nossa, eu vou perder o emprego e vou morar na rua. Enquanto o outro cara lá do nada, na praia, pegou o notebook e ficou no Vibe Code e ficou milionário. Porra, o cara tem uma coisa a mais que... Tu tem uma coisa a mais que o cara, né, cara? O mais difícil é vender. Isso não dá pra negar. Mas parte do vender, e de vender bem, é o timing. Teu time to market é muito importante, cara. E tu, como alguém que conhece de código, sabe colocar em produção esse código, era pra tá gerando trocentos projetos por minuto. Por minuto! Se tu acha que não dá mais tempo pra ganhar dinheiro com IA, tu é alguém que pensou em criar um canal no YouTube em 2015, alguém que pensou em criar um aplicativo em 2014 e achou que era tarde demais. Cara, não era tarde demais. Não era. Tu acha que é tarde demais comprar Bitcoin? Vê aquele vídeo que o cara anda em Nova York perguntando pras pessoas o que elas acham do Bitcoin. Cara, 4 entre 10 pessoas em Nova York olhavam pro cara e falavam tipo assim, o que é Bitcoin? 2025. A galera olhava, o que é Bitcoin? Tu tem noção, Se tu perguntar pra alguém na rua, na cidade que tu mora aí, o que tu acha do Cursor? O que tu acha do Cloud Agent que gera projeto pra ti? Do Gemini 2.5 Canvas, o que tu acha? A pessoa vai olhar assim, que tu tá fumando o quê, cara? Do que tu tá falando? Isso aí passou na Globo ontem? Aí, passou no Fantástico? Onde é que tu viu isso aí? A pessoa não vai fazer a mínima ideia do que tu tá falando. Mínima ideia. E aí tu vem aqui falar que tu vai perder o emprego antes dessa pessoa, cara. É isso, Coloca alguma coisa no ar, 2025 tu é dev, tu tem que colocar algum projeto no ar. Todo mundo aqui que me segue tem que estar construindo alguma coisa, errando, falhando e aprendendo. É isso.